Olá, tudo bem, gente? Muito boa tarde. Eu já estava com saudades de vocês, que a gente não teve live a semana passada, né? Agora estamos aqui. Para quem nos acompanha nas redes sociais, a gente vai conversar hoje com a Fernanda Cabral, que é cofundadora do movimento Imagine 2030. Olha só que legal. A gente está muito feliz de ter conseguido essa agenda, né, com a Fernanda, que, olha lá, já entrou. Oiê! Te apresentar aqui um pouquinho antes de a gente entrar, Fê, porque a gente vai chamar, esperar um pouquinho para os nossos seguidores que sejam notificados. Então, olha só, a Fernanda Cabral é ativista mineira, curiosa e tagarela de nascença, como ela fala. A gente tem algumas coisinhas em comum. Eu falei com ela que eu gosto de conversar bastante. Ela é comunicadora também, né, de formação pela Universidade Federal de Minas Gerais. É especialista em inovação social pela Escola Visual de Artes de Nova York. Olha lá, a Ru entrou, a nossa supervisora geral. É a multiplicadora da cultura de paz e de dinâmicas pela convivência da Palatena, palestrante sobre os ODS, a gente vai falar sobre isso, da Rede Brasil, do Pacto Global da ONU. Meu Deus, ela é muita coisa. E também é cofundadora desse movimento que a gente vai falar agora, que é o Imagine 2030. Como que vocês imaginam que vai estar o nosso planeta, a nossa vida, o nosso cotidiano em 2030? Então é esse, quem quiser acompanhar já pelo Instagram é @imagine2030 e tem o imagine2030.com, que é o site. Eu vou chamar a Fê já para a gente já começar, porque a gente tem bastante tricô para fazer. Então deixa eu buscar ela aqui. Deixa eu ver onde é que. Cadê tu? Aqui. Vamos lá. Convidar ela. Tô te chamando aí já, Fê. Hoje a gente está com 17 graus aqui em Garopaba, fez um dia lindo de sol, mas aquele já a temperatura de meia estação. Oiê! Olá, e aí? Tudo bem, Fê? Sim, boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo, que maravilha, que bom que a gente vai conversar. Eu estava um pouquinho aqui, tu deve ter visto ali, eu te apresentando um Sim, pouquinho, artista mineira, comunicadora, tagarela. Eu também, sabe que as minhas irmãs às vezes, cala a boca, guria, tu não para de falar nunca, acorda falando até com os passarinhos, Deus o livre. me identifico. Diz a minha mãe, na verdade, que eu nem dormia. Diz ela que meu problema era pegar no sono. Eu acho que eu já ficava na tagarelança, era tanta que não conseguia nem relaxar, olha aí. Mas é Ai, que muito bom estar com uma colega tagarela e comunicadora também. Que coisa boa! Fê, olha só, eu quero combinar contigo, a gente vai ter, são 17h03, a gente vai ter em torno de 50 minutos, 52, 53 para a gente salvar a live. Olha aí, tá entrando uma galera. Isso que eu quero ver contigo. Eu vou deixar aberto para a gente, de repente, se alguém quiser dar um oizinho, cumprimentar, deixar uma pergunta, mas ela tá bem no teu rosto. Eu não sei se tu te incomoda, se tu quer chegar um Não, pouquinho para cá. imagina. Não, é A bom, minha eu briga gosto dessa interação também, eu acho legal. eu gosto muito, né? Eu só fico braba com o Instagram que podia ser em cima, no meu rosto, não no meu convidado, né? Mas o que eu vou fazer, né? Então, ai, guria, que coisa boa. Ó, uma mineira falando com uma gaúcha. Sabe que eu adoro? Eu tenho amigos mineiros, inclusive hoje, que é o Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Violência Sexual, e ele é do movimento Todos contra a Pedofilia. Eu não Uau. sei se já ouviu falar, é o Casé Forte, é um promotor de justiça. Ele é de. Ai, agora me esqueci o nome da cidade dele, só um pouquinho. Me escreve aí, Rudai, me deu um branco da cidade dele. E ele é da mesma cidade dos Caçadores de Bons Exemplos. Ai, Divinópolis, me sim. lembrei. Ah, Divinópolis. pronto. Ele é Uhum. de Divinópolis, é um promotor de justiça que começou todo esse movimento. E hoje, em especial, ele estava Legal. fazendo lives, porque é um dia bastante importante. Infelizmente, a gente tem que ter datas, às vezes, para chamar a atenção de coisas não tão boas para Sim, tentar mudar, né, essas realidades aí que a sim. gente.
Então, Sim, assim, é Fê, verdade. muito obrigada, que eu sei que tu tá a mil aí com a tua agenda, vocês também, a gente pega muita coisa para fazer, né? Principalmente nessa É. área socioambiental, social, a gente não consegue dizer não, né, Fernanda? É que as demandas são tantas, né? O que não falta é trabalho mesmo. Meu Deus do céu, não É, falta trabalho. Então, te agradecer por estar eu conversando com que a agradeço. gente, né? E primeira coisa que eu sempre gosto de fazer, né? Como a gente vai falar desse movimento, Imagine 2030, eu queria saber quem é essa Fernanda, essa mulher polvo que está tão super ativista e tagarela e comunicadora. Fala um pouquinho de ti para os nossos internautas conhecerem melhor. Sim, muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui trocando essa ideia, nesse espaço assim de tão importante reconhecimento de outras pessoas assim extraordinariamente comuns como eu, né, que sou aqui uma pessoa assim, muito no meu micro, né, me apropriando de um fazer cotidiano através de escolhas simples, porém frequentes, que eu acredito muito que ganham potência no coletivo. É o que eu tenho vivido ao longo dos últimos anos, e para mim é uma alegria poder estar aqui e compartilhar. Eu, esse currículo grande aí, né, nossa, assim, até um jeito assustador, assim, de se olhar, mas me coloco hoje como ativista, porque acho que já diz logo sobre essa intenção que eu tenho no mundo de gerar um impacto por meio das ações, mas sou comunicadora mesmo, empreendedora e meio desde sempre, me vejo envolvida com projetos de transformação de cultura, desde sempre, nesse lugar de tagarela, falante, meio para frente, muito em relação desde sempre, tendo nas conversas, nos encontros, sempre um lugar de me sentir muito plena, muito completa, assim, né? Um lugar de criatividade que me estimula muito. Sempre preferi trabalho em grupo. Nunca fui muito envergonhada, assim, de puxar assunto. Genuinamente, sempre me interesso pelas pessoas, assim. Sou também muito curiosa desde sempre. E tenho essa coisinha, assim, da justiça, da paixão pela história, da paixão pelos movimentos sociais. Sou filha de professora de escola pública, então tenho desde sempre um entendimento desse lugar do acesso à educação, da importância e a potência disso, também da militância dos professores, né, nesse lugar é, da garantia do acesso. Também sou filha de um engenheiro que formou-se através do seu próprio esforço, assim, mas que também vem da fábrica, assim, né, do peão lá, com uma origem também no sindicato, que são pessoas que vieram desse universo do trabalhador. É, Meu avô, que migrou do Nordeste nesse contexto de seca, para se fazer vencer, mas a verdade é que eu venho de um contexto muito privilegiado, pude estudar, pude fazer as escolhas, vivi uma carreira corporativa, inclusive, por causa dessas oportunidades que vêm dessas pessoas que vieram antes de mim, terem se dedicado tanto. E aí consegui nessas oportunidades que vivi, me formando uma profissional de comunicação, uma profissional de inovação, trabalhando com processos colaborativos, com diversidade, com pesquisa, com produção de conteúdos diversos, combinar isso também com uma paixão, que é uma coisa que me move, que é esse desejo de ser parte de uma construção de algo positivo para mais do que só eu, para além de mim, esse desejo de justiça, essa admiração que sempre tive pelas pessoas que movimentaram a história para frente, as pessoas que resistiram, as pessoas e nesse lugar do micro mesmo, sempre para mim tiveram uma dimensão muito heróica, e eu sempre me perguntei se eu teria em mim essa grandeza para, caso um desafio me chamasse, também me colocar como uma militante, assim, de algo que eu acredito, da construção de um futuro positivo para todo mundo. E assim hoje eu me vejo como uma construtora desse futuro frente à crise e colapso climático, que é um desafio muito real do nosso tempo histórico, frente a muitos outros problemas, como a extrema pobreza e aumento da violência, as estruturas racistas, por exemplo, patriarcais, acho que a gente ainda vive. Vejo esse senso de urgência, esse chamado, né? Então, tem alguns anos já que estou empreendedora e me envolvendo em projetos diversos que têm esse objetivo de gerar impacto, sempre coletivo, sempre na mistura.
E também olhando para a minha própria vida, né? Porque me apropriando das minhas escolhas, então Sim. transformando a minha forma de consumir, transformando a minha forma de me informar, transformando meu vocabulário, transformando como eu vivo, onde eu vivo, como eu me relaciono com o entorno, como eu contrato, os tipos de trabalho que eu faço. Então, realmente olhando muito para essa transformação com seu impacto grandioso a partir desse lugar individual. Claro, isso é muito legal esse que tu fala, porque às vezes a gente fala assim, ah, tanta gente quer mudar o mundo, ah, mas o mundo fica uma coisa parece distante, né? Ah, o mundo, como que eu vou mudar o mundo? Né? Eu lembro até da campanha em 2000, quando a ONU lançou os ODMs, né, que deu as metas até 2015, que passou voando, que às vezes a gente acha que é um período grande, mas a gente tem que correr. Trabalhavam muito essa questão de como o que você vai ser quando eu crescer. Eu lembro assim aquela frase, né? Então, o que que o mundo vai ser quando eu crescer? E isso é legal de tu falar, porque às vezes as pessoas não sabem, ah, mas como é que eu aqui na minha casa, eu moro sozinha, ou eu sou uma pessoa humilde, né? Então eu queria que tu trouxesse assim um pouco antes da gente entrar na agenda, isso que tu falou agora, é a mudança mínima local que vai influenciar nesse mundo, nesse global, né? Que às vezes as pessoas não têm a dimensão de que ela reciclando o seu lixo ou fazendo uma compostagem, ela vai impactar. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, então, da Fernanda caseira que está fazendo a sua diferença no seu microcosmos, que vai ampliar isso para o cosmos inteiro, né? Eu percebo que eu comecei a perceber que as minhas escolhas elas faziam diferença de um jeito ou de outro. Então existia uma consequência para uma escolha que eu fazia e que às vezes sem intenção, muitas vezes agindo só de forma automática, a consequência ela era negativa e acabava aprofundando um problema que eu mesma reclamava depois. Então, por exemplo, eu poderia pegar um ônibus e andar e o ônibus ir rápido pelo corredor, mas eu por alguma preguiça ou alguma coisa eu pego um Uber e aí, um carro a mais dentro do trânsito, cria-se o trânsito, eu fico dentro do carro reclamando do trânsito, enquanto eu não pego um ônibus que poderia ter ido mais rápido. Eu comecei a perceber que se eu não tivesse escolhido o carro, menos um carro na rua. E eu sou uma pessoa, mas e se em toda a cidade escolhesse não sair com o carro, de um dia para o outro o trânsito desapareceria, surgiriam talvez outros problemas, talvez o sistema de ônibus entrasse em colapso. Mas eu comecei a perceber como cada coisa que acontecia era uma escolha realmente individual que estava se manifestando ali como consequência. E comecei a perceber que esses grandes problemas que me incomodavam, então, injustiças como, por exemplo, violências contra as mulheres, elas não eram questões abstratas que aconteciam num território místico da televisão, elas na verdade eram coisas que se reproduziam localmente nas famílias, nos bairros, nas escolas, era aquela relação que eu vivia ali, é aquilo ali que aconteceu com a minha vizinha, é aquilo que aconteceu com a minha colega de trabalho, é o meu primo. Então, eu comecei a perceber que também essas coisas todas, a pobreza, a falta de acesso à educação, à saúde, elas não estavam tão distantes assim. Comecei a perceber, tanto nos territórios que eu transito, no meu bairro, na minha casa, nesses espaços de trabalho, consequências dessas escolhas. Então, escolhe-se, de repente, comer muitas comidas industrializadas, só ultraprocessado, aí gera um volume grande de resíduo, começa a encher a lixeira do escritório. Aí cria-se um problema de lixeira cheia de um monte de plástico que não existia antes, ou cria-se um problema de uma inflamação no corpo e uma falta de saúde. Comecei a perceber realmente como todas as problemáticas que me afetavam e me incomodavam tanto, elas se manifestavam tanto próximas a mim nas minhas relações e muitas vezes através de mim mesma. Então, por exemplo, quando eu me percebi mulher e me percebi mulher branca, foi através da escuta atenta e de um compromisso de aprendizado muito grande, até muito doloroso, porque é abraçar o conflito e reconhecer em mim a reprodução de opressões que eu não acreditava, mas precisei trazer atenção para a minha fala, para limpar do meu vocabulário coisas que estavam completamente internalizadas, como expressões como neguinho, samba do crioulo doido, não sou só nega,
coisas desse tipo que caem num lugar, às vezes, do popular, do que é cultural, mas que justamente vem dessa cultura que reproduz violências e aprofunda problemas. E aí eu comecei a olhar para minhas escolhas então e pensar, por exemplo, tive um neném. Então, meu neném tem 1 ano e 2 meses. Quando engravidei, fui confrontada com a escolha, fraldas. Bem quando estava super grávida, fui convidada por um aterro, que é um dos principais aterros que tem aqui no Brasil, mais estruturado. Fui visitar, que a Aterro recebe quase mais da metade dos resíduos da cidade de São Paulo, super moderno, transforma em energia, um monte de coisa. E o desafio do aterro é que a gente reduza o resíduo o suficiente para que ele possa continuar existindo, porque o aterro, ele é finito, né? Tem o limite do ponto de enterrar. E aí eles me dizem, a fralda é uma das poucas coisas que é resíduo na largada. Ela é literalmente lixo. E aí eu fui fazer conta olhando para fraldas de pano, por exemplo, e vi que, em média, um neném pode usar 5.000 fraldas. Uma fralda que dura 500 anos no planeta, enquanto meu neném, se tiver sorte, vai viver 100, 90, sei lá. As previsões são horrorosas, catastróficas. A previsão é que ele vai viver menos do que eu, e é levando por conta desses impactos climáticos. Então, levando muito a sério essa ameaça, assim, eu acredito muito que a gente está vivendo mesmo essa sexta extinção em massa, eu acredito muito nos cientistas, eu acho que quando eu não consigo vibrar pela vacina do corona, por exemplo, sem ao mesmo tempo vibrar para que a comunidade científica também seja reconhecida nesse lugar de estar trazendo a atenção para a urgência dessas mudanças, que muito a gente pode fazer no individual, mas que eu também fico nesse individual falando sobre elas, então eu uso a fralda de pano e falo que eu uso a fralda de pano com o objetivo de gerar impacto, eu conecto com os objetivos de desenvolvimento sustentável, ações simples como o uso da fralda, consumo de orgânicos, consumir local, consumo colaborativo, pegar emprestado, uso compartilhado do carro, a compostagem em casa, plantar algumas das coisas que a gente mesmo consome, deixar de consumir, trabalhar de forma com equipes diversas, doar dinheiro para projetos que acreditam. Então, são muitas escolhas que eu fui percebendo que não só traziam coerência para o meu desejo de gerar impacto, como também ganhavam realmente essa dimensão, porque elas são inspiradas em outras pessoas, não estou inventando nada de novo, tudo isso eu aprendi com outras pessoas. Mas eu compartilho, e aí tem pessoas que não sabiam disso e aprendem também comigo. Nesse coletivo, isso ganha essa dimensão revolucionária, né? Então eu acredito mesmo que eu sou parte da construção de um futuro radicalmente diferente. Honro muito estar aqui com você, que é uma outra pessoa que também está aí ativamente nessa construção, porque acredito que somos muitas, só estamos espalhadas, e que esse fazer formiga tem muita força, assim. Então é isso que eu tenho vivido, né? Até digo que não tenho nem muito tempo para ficar de polícia do comportamento dos outros, porque tenho eu mesma tantas incoerências e tantas outras coisas que eu preciso mudar ainda em mim. Quando eu ainda peço um delivery, vem um isopor, e eu olho para mim mesma e penso, falo, Fernanda, esse isopor, por quê? Então, estou longe de algum lugar ideal também, e falo sobre, nesse lugar mesmo de entender que existe um conflito, de que eu quero resolver problemas que eu ajudo a gerar. Então, eu estou assumindo responsabilidade. E aí, no Imagine 2030, conectada com outras pessoas transformadoras também nesse movimento, né? Que faz eu sentir que isso é sério e que isso é potente. Claro, era isso que eu ia dizer, linkando tudo isso que tu falou, naturalmente tu acabou te envolvendo nesse movimento, né? Eu queria que tu explicasse quando que deu essa virada de chave para realmente tu te engajar mais profundamente, coletivamente agora, né? Não só em gente, que é maravilhoso, que é um baita exemplo. Eu tô assim apaixonada assim, de te ouvir falar, porque é lindo isso que tu falou. Obrigada. Eu tô desde 2012 num contexto de empreendedorismo social e de um universo de impacto, por exemplo. Mas eu, na época, sequer sabia direito desses ODM, que vencia até 2015, que tinha uma agenda que mobilizava um monte de esforços globais e tudo mais. Da mesma forma, quando surgiu a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eu não fiquei sabendo. E aí foi só em 2018
quando eu estava envolvida num projeto com o Instituto Alana, e na época existia um projeto lá que era o Believe Earth, que era um ativador de narrativas positivas de futuro e que estava olhando muito para os ODS como referência, que eu fui olhar realmente com seriedade para falar assim, tá, mas o que é esse negócio além desses quadradinhos coloridos? E fui ler, e fui olhar e falei, meu Deus, eu fiquei embasbacada. Eu olhei e falei, esse negócio é muito maravilhoso, porque o que eu vi na Agenda 2030 e nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, naquele momento, em 2018, foi principalmente uma linguagem comum, uma agenda organizada, em objetivos, em metas, com indicadores, com a linguagem comum, inclusive visual, com títulos que podem ser referenciados, identificados para a gente enquanto comunidade global, e que trazia praticamente todas as pautas, se não de forma explícita, como, por exemplo, não existe a questão racial de forma explícita na Agenda 2030 e é um dos pontos críticos da agenda. Ela, trazendo dentro dos objetivos, é possível conectar essa pauta lá, seja num objetivo de redução de desigualdades, seja num objetivo de enfrentamento às violências. Então, ela me pareceu assim muito potente por conectar pautas que a princípio militam e se constroem de forma diversa, como se o ambientalista e a pessoa agrofloresteira, ou a pessoa da bioconstrução, ou a pessoa da economia local, ou a pessoa do feminismo negro fossem pessoas diferentes. E, na verdade, a Agenda 2030, como ela foi pensada e criada para ser, né, trabalhada por todos nós, é como uma agenda integral e indivisível. Então, ela traz 17 objetivos pensados para serem construídos juntos, com um olhar muito ambicioso que combina metas tanto ambientais, quanto econômicas, quanto sociais. Quando eu vi aquilo, eu fiquei um pouco chocada, porque não só pela maravilhosidade da agenda, mas porque eu estava desde 2012 no contexto de projetos de impacto. A agenda foi lançada em 2015. Eu demorei 3 anos para entender ela seriamente. Como que a minha mãe, lá em Ipatinga, Minas Gerais, ou em Belo Horizonte, vai saber que essa agenda existe e vai saber que o que ela está fazendo lá também tem a ver com isso, né? Então, como comunicadora que sou e com esse fogo no rabo, assim, essa coisa também que eu gosto da galera, né? Também tudo é mais... Porque é mais legal quando tá junto mesmo, porque por que o mutirão funciona, né? Também porque juntava todo mundo e a casa subia e no fim do dia você tinha casa e cantava construindo e criava vínculo, então isso, inclusive, essa sobrevivência de muitas comunidades nas relações construídas em momentos coletivos assim. Então, eu já tinha essa natureza que me impulsionava para essa construção coletiva, e porque também é impossível bater aquela meta pessoa. Aquelas metas, elas implicam em mudanças estruturais, só que eu não consigo dizer que o que tem que mudar é o sistema, porque eu não vejo um sistema do qual eu não sou parte ou estou inserida. Então, o que eu vejo, e também não consigo dizer mudem pessoas, o que eu consigo dizer é eu estou me transformando, levando isso a sério. Quem mais está se transformando também? Quem mais acredita que esse futuro da agenda é possível? Quem mais está se movimentando e conectando com outras pessoas que também estão envolvidas em pautas e que também querem se conectar e trocar experiências e aprender junto. E não só aprender junto e trocar experiência, mas saber que a gente existe, se olhar, dizer, eu estou aqui em Piracaia fazendo isso, eu estou em Mossoró fazendo isso, eu estou em Louisiana fazendo isso, e eu estou aqui em Ipatinga fazendo isso. Estamos aqui, e a gente se olha e se energiza, porque como a gente até falou, né, na breve troca que tivemos antes, trabalhar nesse lugar de transformação social e de impacto requer muita resiliência. Então, quando eu descobri a Agenda 2030, eu percebi uma potência muito grande, peguei como objetivo, assim, quase que meta pessoal, comunicar essa agenda, percebi que existia muito esforço nisso, mas que era um negócio que não estava muito chegando. Então, criar uma narrativa que demonstre que esse futuro já está sendo construído e através dos bons exemplos, mostrando então as pessoas que já estão fazendo e conectando essas pessoas na rede de antenas, que é uma das formas como o nosso movimento toma corpo, que realmente são essa evidência viva e dão essa materialidade para o projeto, né? Que é trazer essas escolhas para o local. A gente até estava falando agora no nosso grupo de equipe aqui para
para uma ação que vai ter artística e tal, e falando que a frase era pensar global, conectar local e agir quintal. E cada um no seu quintal, mas todo mundo conectado e com a mente lá, né? Assim, levando 2030 muito a sério como prazo. E aí, já assim, me alongando, mas só falando um pouco o que é quais são esses objetivos e o que é essa Agenda 2030, Importante. ele propõe que a gente alcance, enquanto comunidade global, 17 objetivos até então o ano de 2030. E esses objetivos são, por exemplo, a erradicação da pobreza, então acabar com todas as formas de pobreza em todos os lugares do planeta. Hoje no Brasil a gente tem mais de 21 milhões de pessoas vivendo na pobreza extrema, com menos de R$ 240 por mês. Mas até 2030, segundo essa agenda, isso vai acabar. É a gente acabar com a fome também em todos os lugares do planeta e ter agricultura de base sustentável, familiar, o resgate e a proteção das sementes originárias. Objetivo 2. O objetivo 3 de saúde e bem-estar, garantido para todas as pessoas, o acesso à vacina, a prevenção de doenças evitáveis, a prevenção de acidentes, a diminuição da mortalidade de recém-nascidos e crianças, a saúde da mulher. E o objetivo 4 de educação de qualidade para todas as pessoas em todas as fases da vida. Então, acesso à educação básica, educação profissionalizante, educação de qualidade também, de formação crítica e cidadã. Um objetivo 5 de igualdade de gênero, que prevê o fim de todas as violências contra as mulheres, a igualdade de pagamentos, as mulheres em cargos de liderança, o fim da exploração sexual, o planejamento familiar como uma realidade. O objetivo 6 de água e saneamento, então prevendo o acesso à água potável para todas as pessoas e o saneamento como uma realidade. E hoje no Brasil, mais da metade da população não tem acesso ao saneamento. Então, é uma meta muito ambiciosa, né? Pensar que o mundo inteiro, até o ano de 2030, vai ter. E isso, que eu tô só no objetivo 6, são 17. E eu estou somando, eu não estou dizendo assim, escolha qual é o objetivo que você se identifica, porque a agenda coloca realmente todos eles como um desafio só. Então é isso também que me encanta, né? Ainda tem um objetivo de energia limpa e sustentável, que é o 7, de trabalho digno e crescimento econômico, que prevê a remuneração justa, ambientes de trabalho seguros, o fim de todo o trabalho escravizado, o crescimento econômico, inclusive, né, o desenvolvimento dos países e comunidades. O objetivo 9, que fala sobre investimento em ciência, inovação, infraestrutura, de sustentabilidade. O objetivo 10 de redução de desigualdades, então reduzir a desigualdade não só entre as comunidades e dentro do Brasil, por exemplo, que é um dos países mais desiguais do mundo, em que nessa pandemia, por exemplo, os bilionários se tornaram ainda mais bilionários, ao mesmo tempo em que a pobreza aumentou radicalmente. Então, o objetivo 10 diz que não só a gente diminui isso no Brasil, mas também a gente diminui a diferença do Brasil para a Dinamarca, da Dinamarca para o Haiti. O objetivo 11, que é o de cidades e comunidades sustentáveis, que propõe o acesso à moradia, a gestão de resíduos de uma forma limpa, o acesso a espaços públicos seguros e iluminados, toda a agenda de mobilidade também sustentável e considerando aí o impacto do clima. Tem um cachorro, né? Eu peço compreensão com esse meu vizinho participativo. O objetivo 12, que é o de produção e consumo responsável, então que todas as cadeias elas sejam responsáveis considerando seu impacto. Tem aí, por exemplo, a diminuir a redução de alimentos. Então hoje, ao mesmo tempo que a gente tem um desafio de fome, 1/3 de todo o alimento produzido no mundo é desperdiçado. Então isso está dentro desse objetivo 12. O objetivo 13, que é a ação frente à mudança climática, que ele não fala nem sobre como a gente evita que isso aconteça, porque isso infelizmente não é possível mais, mas ele propõe que a gente se torne uma comunidade resiliente para diminuir as nossas perdas econômicas e de vidas quando os desastres ou as coisas inevitáveis acontecerem. Um objetivo 14 de proteção dos oceanos e proteção desses ecossistemas todos, da vida
na água, e o 15, que é o da vida na terra. Então, a preservação, proteção, restauração de todos os ecossistemas e biodiversidade, Mata Atlântica, floresta, cerrado. A previsão hoje é que o cerrado... Passou uma moto agora. A previsão hoje é que o cerrado desapareça até 2030, né? Mas, segundo esse objetivo, a gente não só restauraria o cerrado, como todos os ecossistemas também. O 16, nossa, olha, é muita coisa, são muitas pautas. É uma agenda realmente transversal e com esse potencial de mobilização muito fantástico, assim, que é o objetivo de paz, justiça e instituições fortes. Então, o objetivo 16 fala sobre reduzir todos os conflitos armados, a gente reduzir todas as formas de violência, seja as formas de violência estrutural, seja as violências mesmo como índices de homicídio, em especial no Brasil com um recorte para mulheres, jovens, negros, periféricos, LGBT. A gente teve essa semana, ontem aí, o dia do LGBT, e o Brasil é um dos países, é o país, ou um dos campeões em mortes de pessoas homoafetivas, então é um triste ranking aí que a gente tem. Também dentro do objetivo 16 tem o combate a toda forma de corrupção e o acesso universal à justiça, o acesso ao Estado de Direito, a possibilidade de ser julgado, de ser defendido. E o objetivo 17, que aí é mais um dos motivos que me leva para esse impulso coletivo, que faz com que o Imagine em 2030 se materialize como rede, é a construção de parcerias de implementação. Então, o objetivo 17 nos convoca a agir de forma colaborativa. Então, seja governo, seja empresa, seja organizações da sociedade civil, seja pessoas indivíduo, seja associação do bairro, todo mundo colaborando, porque o desafio é gigante e o prazo é curtíssimo. E aí, essa foi a segunda coisa que também motivou o projeto. Nós estamos falando sério sobre essa agenda? Quando coloca todos esses objetivos nesse prazo de 9 anos, a conversa é séria. Quando eu vejo empresas e pessoas e PPTs e sites colocando estamos comprometidos com esses ODS, comprometido, a gente tem noção do tamanho do desafio, porque eu penso que se a Bíblia é a gente pegar como um livro histórico que seja, já tinha lá a pobreza, já tinha lá a mulher subjugada, já tinha lá uma desigualdade que fazia com que um cara como Jesus se tornasse uma figura tão impactante quanto foi. Então, assim, são coisas de há mais de 2000 anos, problemas que existem e são reproduzidos há muito tempo. Para a gente bater essas metas em 9 anos, então, para mim, falar seriamente sobre a Agenda 2030 só cabe como um chamado à imaginação, porque a gente precisa ser criativo mesmo, não vai ser dentro do que a gente já conhece, ou do sistema que criou esses problemas, dentro desse capitalismo que a gente já conhece, dentro dessas relações de poder que a gente já conhece, dentro desse modelo extrativista que a gente vivencia, que a gente vai encontrar respostas que construam um desenvolvimento sustentável. A gente precisa mirar para um outro lugar completamente outro. Então, o movimento também se constrói nesse lugar. Imagina em 2030. Pega todos esses objetivos e imagina. Parece bom, é gostoso. Soma 9 anos na sua idade. Quantos anos você vai ter? Eu vou ter 44. Eu vou estar maravilhosa, arrasando pelo mundo ainda. Imagina comemorar, imagina esse ano novo, com a gente tendo batido todas essas metas, abrir a torneira, bebendo água lá e todo mundo com saneamento, que coisa bonita. Então, mas realmente é de um lugar da imaginação, porque se a gente vai para a previsão e para o que está projetado, nós não só não vamos bater nenhuma das metas, como a gente vai retroceder muito para trás, né? Então também é essa, de certa forma, pessimismo, né? Essa âncora na realidade que me coloca em movimento, né? Porque eu realmente levo muito a sério a necessidade desse prazo urgente, né? Não é à toa que o prazo é curto, é porque a gente precisa se mexer mesmo, né? Sim. Então, bora bater meta. Eu acho que é bem por aí, tu colocando isso me remete lá para 2000, quando a ONU lançou os ODS, e aí chegou 2015 e a gente, até o Brasil atingiu várias delas, mas o mundo não acompanhou, o Brasil também retrocedeu em várias, e quer dizer, o tempo passa, ele vai passar igual esses 9 anos agora que Verdade. faltam para 2030. E o que eu acho legal que tu traz, porque às vezes as pessoas podem ver, 17, eram 8, já achavam complicado. Agora são 17 celebrados em várias metas. Se tu vai olhar, assim, parece uma coisa muito
academia, como é que eu me aproximo para o meu dia a dia? Então, o legal do trabalho de vocês, e tu como comunicadora, de trazer isso para uma linguagem que as pessoas se identifiquem, porque eu acho que o grande desafio dos ODS é que cada pessoa se veja nele, de como mudar. A gente está em É. todos os 17, mas alguns se identificam ou já estão trabalhando com mais assim, contundentemente com algum deles. Por exemplo, eu trabalho mais com o 14, que é a questão dos oceanos, que é o nosso trabalho ambiental aqui em Garopaba, socioambiental, enfim. Tem pessoas que já estão mais para o lado da educação. Então, o que eu acho legal que vocês trabalham, eu queria que tu falasse do Baralho, Missão 2030, e também depois um pouquinho mais dos podcasts e do YouTube, que aproxima os cases. Eu acho que o desafio é esse, talvez, se a ONU pudesse trabalhar um pouco mais essa coisa do local mesmo, do real, Uhum. não só as grandes reuniões, porque eu acho que as pessoas não conseguem se identificar muito. Puxa, como é? Bah, eu não tenho acesso à ONU, pô, como é que eu. Eu queria que tu falasse um pouquinho Sim, sobre isso, do poder de cada um mesmo, né, Fernanda? sim. Isso é muito legal, porque eu mesma, durante muito tempo, não senti que essa conversa era para mim. Quem sou eu? Entendeu? É assim, apenas uma garota vinda do interior, sem parentes importantes, sem dinheiro no banco, uma coisa é, meio que me fazendo assim, e me levando muito a sério, levando os meus projetos muito a sério, mas ONU, né? Parecia uma coisa assim, a minha sensação, honestamente, é que eu não tinha nem roupa para ir. Então, eu acho que percebi, vivenciei também um pouco esse lugar do distanciamento, mas justamente acho que é aí que está a maior malandragem, maravilha, assim, desse lugar do movimento. Imagine 2030, que é a gente, enquanto pessoa, se apropriando dessa agenda mesmo. Então, assim, não é Sim, que eu tenho uma autorização da ONU necessariamente, eu fui lá, perdi, ou fiz um curso com certificado para entender. Eu fui sim, lendo, fui estudando, fui entrando em fórum, fui conhecendo outras pessoas, fomos trocando informação, fui falando sobre isso. Então, quando eu chego num lugar, por exemplo, para mim, é uma honra muito grande, de estar num treinamento que o PNUD está oferecendo, que é uma agência da ONU, né, de alinhamento para organizações do terceiro setor, como sendo uma organização que está trabalhando o tema na ponta, foi porque o tema estava lá e a gente pegou o tema sim. para falar dele do nosso jeito. Então, eu acho que esse se apropriar e trazer realmente a nossa linguagem nesse lugar de desmistificar também, é, porque no lugar do individual, são mesmo as escolhas muito simples. Então, por exemplo, aqui em casa, minha família, a gente não tem carro. Meu marido e eu, tem anos que a gente não tem carro, a gente vem fazendo uso compartilhado do carro quando ele se torna necessário. Então, muitas vezes a gente precisa fazer alguma coisa, o óculos dele quebrou, ele foi a pé até o centro. Então, como eu mostro que andar a pé gera impacto direto no objetivo 11 de cidades e comunidades sustentáveis, porque eu estou usando um modal que não gera impacto, que é um tipo de modalidade ativa, mobilidade ativa, e eu também demonstro que esse ir a pé até a ótica do bairro é também um ODS 11 no sentido de fortalecimento do comércio local, mas é também um ODS 8 de trabalho digno e crescimento econômico, porque está gerando renda para aquele pequeno comerciante, está fortalecendo a economia da cidade, e também está gerando impacto no ODS 3 de saúde e bem-estar, porque está ativando o corpo, e nesse ativar do corpo está prevenindo doenças evitáveis. Então, eu acho que a gente se apropria, né? E eu vejo muitos objetivos de desenvolvimento sustentável assim, como uma agenda em que eu olho, que até critico, vejo o que falta, sinto, também me identifico mais com umas coisas ou com outras, mas nesse lugar, né? Até quando você fala do baralho Missão 2030, né? Foi um dos produtos, assim, dos objetos pedagógicos, divertidos, diferentes que a gente criou para comunicar essa Agenda 2030, que é justamente um jogo de baralho em que parte das cartas são cenários imaginados de 2030, baseados nas metas. Então a gente olhou para 169 metas e pensou cenários para criar cenários como, por exemplo, em 2030 é possível nadar e pescar nos rios, que são espaços vibrantes de convivência dentro das cidades. Ou, por exemplo, em 2030 é possível
escolher como quer se transportar, podendo escolher ir de bicicleta, de transporte público, ou até mesmo de barco, se quiser. Então, cenários que são desejáveis, imaginados, mas que têm a ver com as metas, no sentido de ir comunicando onde que a gente quer chegar. Porque também esse é um vício que eu percebo, que é do foco no que a gente quer que não exista mais. Então, o foco no problema. Então, o que eu não quero mais que exista? Eu não quero que exista violência. Eu não quero a desigualdade. Eu não quero a fome. Tá, mas o que é nutrição? O que seria igualdade? O que seria a cidade que seria desejável? Então, um material, por exemplo, que estimula a imaginação nesse sentido, com outras cartas que trazem as escolhas exponenciais. Essas escolhas exponenciais é o que a gente diz que são as escolhas simples individuais, que tanto geram impacto em múltiplos ODS. Então, eu estou andando a pé e gerei impacto em 3 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, como ela também contagia, porque aí você está andando a pé, aí a pessoa vê que você está a pé, aí ela fala, pô, mas demorou só 5 minutos e você resolveu? Pô, vou a pé também. Era muito nítido, por exemplo, quando eu andava com um copinho reutilizável na bolsa ou com talherzinhos de bambu. Porque aí você está na sorveteria, você tira a colherzinha de bambu, isso vira uma conversa. Eu não usava para a pessoa falar disso comigo, mas era usar que a pessoa fala, por que você usa isso? E aí eu já não me constrangia mais, porque durante muito tempo também eu não queria ser a eco chata, então eu deixava vestir esse apelido, essa persona que as pessoas criam como até desqualificante ou para parecer que isso é menos ou que é bobo e tal, e comecei a me apropriar e dizer, eu uso com intenção transformadora, inclusive gero impacto no ODS, e sou essa pessoa que falo isso assim de formas muito múltiplas. Outro dia minha mãe pegou uma mesa emprestada com a vizinha e aí eu falei, que oportunidade que você perdeu de falar com ela que você era o ODS 12 de consumo responsável, porque em vez de comprar uma mesa, pegou com ela emprestada. E aí ela deu risada, assim, mas é esse lugar de realmente mostrar que essas escolhas, quando a gente vê outra pessoa fazendo, a gente se anima a fazer, ou a gente vê que é sério, né? Eu vejo isso, por exemplo, a fralda de pano é um ótimo exemplo, porque eu vejo quantas amigas minhas próximas nunca tinham tido uma pessoa antes usando a fralda de pano. Do mesmo jeito que eu, antes, fui buscar aquelas 2, 3 amigas que estavam usando fralda de pano para me inspirar e para aprender com elas. Então, esse efeito, ele é muito grande mesmo. Então tem, por exemplo, o jogo Missão 2030, ele ao mesmo tempo que é um baralho físico, que é um jogo para a gente brincar e tudo mais, ele é um instrumento de aprendizado sobre tanto como pode ser o futuro, sobre como escolhas individuais que constroem isso de forma prática, né? Aí dei alguns exemplos de algumas, mas, por exemplo, também nesse lugar de inspirar pelo exemplo e pelas referências, a gente criou a primeira temporada do podcast, que está disponível aí em todas as plataformas, aí a sua plataforma de podcast, mas são 18 conversas, assim, conversas longas mesmo, ouvindo pessoas que têm se dedicado nesse lugar de indivíduos que se transbordam nas suas escolhas pessoais e profissionais, vivendo o que acreditam, e todos gerando impacto em múltiplos objetivos de desenvolvimento sustentável. E aí existem referências, por exemplo, de justiça restaurativa, uma juíza que está usando dança e diálogo para resolução de conflitos e ressignificação da pessoa vítima e da pessoa agressora. Tem um inventor que está trabalhando com sustentabilidade dentro da quebrada e arte e música. Aí tem a ação comunitária, tem o aprendizado e o trabalho das emoções para lidar com os conflitos, tem o poeta. Então são pessoas muito diversas. Tem o homem trans, tem o médico que está trabalhando com resolver o analfabetismo. Na verdade, está alfabetizando as pessoas através das receitas que vêm sendo utilizadas. Enfim, mas eu enfatizo que pessoas extraordinariamente comuns. Gente assim, gente como nós mesmo, como você, como eu, como quem está assistindo a gente aqui. Então é esse lugar que me encanta, porque eu me vejo muito inspirada por essas pessoas, né? E muito fortalecida nesse meu fazer transformador. Então, o Imagine 2030 como movimento, né? A gente se constrói
como somos um movimento de pessoas que estão construindo um futuro radicalmente diferente proposto Sim. pelos ODS. E aí a gente fala futuro realmente radicalmente diferente, porque a gente não tem nem referência de todos esses problemas resolvidos. E aí, enquanto pessoas que estão transformando, a gente foca em entregas assim, como o podcast, o Baralho, o Imagine 2030 Festival, que acontece em setembro, no aniversário da agenda. Então, quando é aniversário do prazo, a gente faz esse agito, então, assim, trazendo arte, shows, sarau, galeria, exposição virtual, diálogos provocadores, oficinas práticas, tudo online, conectando pessoas que estão espalhadas pelo Brasil inteiro e brasileiros pelo mundo, o que também é muito legal. A gente é uma rede que fala português, mas tem brasileiro em muitos outros cantos. Um filme que vai ser lançado muito em breve, e a rede das antenas, né, que é realmente a alma. A gente hoje somos mais de 500 pessoas espalhadas por mais de 140 municípios e mais de 8 países, se não me engano. E a gente se conecta na rede, trocando conhecimento. Principalmente, eu falo que realmente o mais especial tem sido as rodas de conversa. Então, acabou hoje, por exemplo, quem está, de repente, se sentindo sozinho aí, pensando sobre esses temas, achando que está esquisita, que é meio louca, que é não sei o quê, quer conectar, ou está querendo desanimar, ou está só curioso, não está entendendo nada, quer começar, não sabe por onde, se conecta na nossa rede de antenas, entrar no nosso link da bio aqui do Imagine 2030 e mandar uma mensagem direto para o nosso Zap. A participação na rede é gratuita, do seu jeito, no seu tempo. E acabou de sair hoje, por exemplo, uma programação de rodas de conversa, sempre encontros, pequenos grupos, um espaço de diálogo, com temas que vão desde redução de danos para política de drogas, até cura coletiva, até a chacina do Jacarezinho, que aconteceu recentemente, até gestão do tempo, até alimentação vegetariana. São temas muito diversos que a gente vem trazendo e trocando entre a gente, porque tudo se conecta com os ODS, tudo está no campo dos nossos interesses. Somos múltiplos, mesmo ninguém se interessa por tudo, então cada um vai meio que no seu pedaço, e assim, de pouquinho, né? De pouquinho, como você disse, né? O tempo vai passar de todo jeito, então, de pouquinho, a gente vai fazendo a nossa parte para ele passar, pelo menos na direção do que a gente quer viver no futuro, né? E aí a gente, enquanto coletivo mesmo, assim, né? Muito, muito bom, mas para mim é uma alegria ser parte. Que legal. Eu tenho aqui uma pergunta da Rose, mas eu acho que já foi respondida desde o início, mas principalmente na tua fala agora, como adequar a imaginação à realidade, que é tudo que tu colocou agora, é o que cada um pode fazer no dia a dia, né? Trazer para o real e para o local esses objetivos que muitas pessoas já fazem e que nem se dão conta, né? Sim, sim. E se encantar, sabe? Porque para mim a imaginação traz isso de maravilhoso. A gente só cuida do que a gente gosta. Se eu olho para o mundo é horrível, as pessoas são ruins, tudo é violento, é feio, é perigoso, sabe? É posição fetal mesmo, que se lasque. A gente cai nesse lugar, é o risco cair nesse lugar, e Paulo Freire fala da justa raiva. Então, assim, que é até movido por uma raiva que é justa, mas ficar num lugar da paralisia, ou da apatia, ou do adoecimento individual. Porque no limite o que eu estou fazendo aqui é salvando a minha vida, eu estaria adoecida de outra forma, sugada, assim, triste. Então, esse lugar da imaginação de criar novas possibilidades, de me encantar por essas possibilidades, de ver como essas possibilidades poderiam acontecer, olhar para as referências, ver que ela já está acontecendo no bairro tal, ver que na Irlanda já tem isso, ver que então é possível. Então, o que falta? O que falta? E trabalhar na construção do diálogo e das relações, porque também eu vejo que isso é o mais difícil. Eu acho que é onde eu imagino 2030 é muito bonito, porque a gente pega o trabalho mais desafiador, que é o trabalho local, micro, e da rede, do diálogo, você discorda, mas vamos conversar. Então tudo bem, mas você o quê? Você votou e eu não. Por quê? Mas sustentar isso num lugar de entendendo que a gente vai precisar de todo mundo para criar esse outro mundo, assim, senão é violência de novo, né? Agora, nesse todo mundo, é uma coisa que eu gosto de fazer um parêntese só. A gente não precisa de todo mundo não.
Porque o mundo sempre teve ambientalistas, sempre teve pessoas dos direitos humanos, e isso nunca impediu guerras absurdas de acontecer, nunca impediu catástrofes de acontecer. Então a gente não precisa se ocupar e perder tempo com as pessoas que estão na violência ou que estão no pensamento radical, porque não é sobre mudar essas pessoas que é o que vira a chave. A gente pode existir, mesmo se existam uns do contra por aí, que continuem invocando, por exemplo, violências como ditadura militar, ou invocando políticas violentas, por exemplo, de não acesso à terra. Então, mesmo que essas pessoas existam, que sejam poucas vozes. Mas a gente tem essa dimensão a nossa teoria da mudança, até enquanto movimento, é a do fermento. Então, não é a massa crítica, não precisa ser todo mundo. Mas o fermento é aquela menor parte que faz a coisa crescer. Então, é gente espalhada em um de nós, em cada família, em cada igreja, em cada empresa, exercitando o diálogo e a tolerância para não reproduzir as violências. E aí, nesse lugar, todo mundo, no sentido de não deixar ninguém para trás. E esse é o lema da Agenda 2030, não deixar ninguém para trás. Então, não vai vir quem não quer. Então, se a pessoa quiser morrer abraçada com o petróleo, com o extrativismo, com a violência infantil, com a pedofilia, pode ficar aí nesse canto, eu não quero mais. Mas existe um caminho aqui em que todo mundo é bem-vindo para participar, inclusive enquanto protagonista dessa construção, em que aí sim não deixar ninguém para trás e tudo mais. Mas eu digo isso porque muitas vezes eu já me vi perdendo muita energia com esse outro, né, com essa outra pessoa, e me vi muitas vezes caindo em armadilhas de conversa que não eram diálogo, era só a pessoa me usando ali para meio que ficar falando o que queria ou fazer piadinha. Eu não me coloco nessas situações mais, mas acho que a discordância é potência, então também busco essa diversidade, né? Nosso movimento também, a gente tem essa característica de buscar sermos pessoas diferentes mesmo, para não ficar na conformidade aí, que é um tipo de, enfim, de pensamento que nem cabe, a gente não acredita, a forma não é essa, não tem nada a ver, né? Com certeza. Fernanda, estouramos o tempo! Desculpa, eu não consigo. Mas eu falei que eu era tagarela na largada, então eu já comecei pedindo desculpa. Quero para a gente falar do recorrente do Catarse, depois tu me manda o link que eu coloco ali no Instagram também. Só fala rapidinho que é essa forma de apoio coletivo que é super importante. Agradeço muito por esse espaço, essa lembrança. Todo esse trabalho é colaborativo, construtivo, curso de muito se doando e participando ativamente, e recursos também financeiros que são demandados aí ao longo desse tempo todo, seja para a gente continuar existindo formalmente como uma organização sem fins lucrativos da sociedade civil independente que somos, seja bancando custos fixos de ferramentas de trabalho e até o trabalho mesmo de pessoas, assim, essa conexão da rede, a produção de conteúdo, tudo isso é um trabalho muito grande, e a gente vem buscando até como compromisso com o ODS 8 aí, trabalho digno e crescimento econômico, mobilizar recursos para conseguir existir enquanto movimento. Então, por isso, amanhã a gente vai lançar, mesmo assim, agora foi só entre a equipe, mas eu já uso a oportunidade e agradeço para compartilhar, que é essa possibilidade do apoio recorrente, então desbloqueando aí o potencial coletivo da nossa rede, seja de antena, seja de apoiadores e amigos do projeto, de mobilizar também os dinheiros para manter esse trabalho acontecendo. Então, o site é o catarse.me/imagine2030 e existem recompensas todas muito especiais, voltadas para o seu próprio aprendizado, evidências de futuro, a oportunidade de se conectar com outras pessoas também transformadoras, e principalmente aí a escolha de doar, né, como também uma escolha exponencial, né? Doar dinheiro para projetos que você acredita fortalece as organizações da sociedade civil e é uma escolha revolucionária que gera impacto direto no ODS 10 de reduzir desigualdades e no ODS 17 de parcerias. Então, agradeço muito quem puder ir lá e ser parte também dessa construção com a gente nesse lugar do recurso dinheiro, que também é muito potente, muito abundante e viabiliza aí muita coisa acontecer. Com certeza, que coisa linda. Fernanda, eu quero te agradecer muitíssimo, eu quero
dizer que a gente vai salvar essa live para as pessoas que estão entrando agora, ali como a Débora, que não acompanhou, a Paula também entrou agora há pouco, para acompanhar esse papo desde o início. Ela vai estar no nosso Instagram, no site, nas redes sociais. Tu também pode fazer uso delas, mandar para os teus teus parceiros aí, os teus pares. E te agradecer muitíssimo. Ó, já tem alguém entrando até agora. E aí, ó, Lixi, é a Ana da Rede de Antenas, maravilhosa, pernambucana vivendo em São Paulo. Lixi, um projeto incrível de reutilização de materiais, aí também gerando impacto em ODS. É a potência da nossa rede. Ou então vai poder acompanhar a nossa live. Eu quero te agradecer muito e te convidar para uma próxima, porque é muita coisa ainda para a gente falar. Não deu tempo! 55 minutos e a gente ainda teria mais 55 para falar. Mas, enfim, te agradecer então e desejar bastante sorte e sucesso para o da Catarse. E aí a gente fica linkado, se acompanhando, e numa próxima oportunidade a gente vai falar de novo, tá bom, Fê? Deu uma travada aqui para mim. Travou um pouco. Travadinha. Então, Oi. assim, ó, até uma próxima, que seja logo para a gente voltar a falar, que eu amei conversar contigo. Tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada. Seguimos juntas. Valeu. Obrigada pela oportunidade. Valeu, Flor. Um beijo.